Simbora então, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Rômulo Bandeira e vou te mostrar dentro de 7 passos como que você vai conduzir as suas calls de vendas para fechar mentoria, ok? Vou direto então ao ponto, vou compartilhar aqui minha tela para você acompanhar junto comigo o material na tela e vou começar dizendo aqui o seguinte, ó. Seguir esse script é muito importante, mas mais importante é você se conectar com a pessoa que está do outro lado. E por que eu falo isso, né? Porque a call de vendas é o momento realmente para você se conectar com o lead que está do outro lado. E quando eu falo se conectar, eu falo de você ouvir essa pessoa, sabe? Ouvir atentamente, entender o momento dela, trazer clareza para ela, fazendo ela entender por que ela enfrenta as dificuldades que ela vem enfrentando agora, qual que é a solução, qual que é o plano de ação que dentro da sua mentoria essa pessoa vai implementar, para que ela saia dessa reunião não só com a mentoria paga, né? Não só ali com a venda confirmada, mas que ela saia também com esse sentimento de, sabe, encontrei a pessoa certa, encontrei alguém que me deu ouvidos, que me entendeu, que vai realmente me ajudar a percorrer esse caminho. Então, quando ele sai dali com esse sentimento, a relação entre mentorado e mentor ao longo da jornada de mentoria tende a ser muito massa, tende a ser muito produtiva, muito leve também. Então, é importante que você crie essa conexão desde a call, né? E antes de partir para o script propriamente dito, eu preciso reforçar que call de vendas é um dos melhores, se não o melhor formato para fechar negócio, para fechar mentorias, ok? Então use a call realmente para você se conectar com o seu cliente ideal, entender o momento dele e moldar a sua comunicação porque ele está buscando naquele momento. E por que eu falo que a call é o melhor formato, né? A melhor estratégia para você fechar a venda de mentoria? Eu sei que na internet rola aí uma corrente de é melhor fechar por direct, eu fecho pelo direct, não preciso marcar call, não ocupa a minha agenda, trabalho só X horas por dia, tal. Só que o que essa galera não fala para você? Essa galera não fala que fechar mentoria por direct ou numa conversa de WhatsApp ou somente ali trocando, né, texto com o lead é massa, é maravilhoso. Só que é um processo que você só vai conseguir quando você já estiver num patamar ali de percepção de autoridade mais construído, onde as pessoas que estão te acompanhando já entendem muito bem o que você faz, quando você já tem bastante prova social, você tem cases transformados da sua mentoria, de forma que as pessoas olhando de fora, elas já queiram comprar, sabe, que a venda ali já seja mais ou menos feita pelo teu posicionamento, por esses cases, por essas provas sociais, enfim. Para alguém que não tem essa percepção de autoridade tão bem construída, não vai ser tão fácil fechar a mentoria somente no direct, não vai ser tão fácil fechar a mentoria no WhatsApp ou somente conversando com a pessoa. A call de vendas vai ser sempre melhor. E aí o ponto que eu quero trazer é esse: se você leva para call, você tem mais espaço para se conectar com a pessoa, logo o percentual de conversão em calls de fechamento é muito maior do que o percentual de conversão de conversas no direct ou no WhatsApp. Então, se cabe na sua agenda, se você tem tempo de fazer call, se você não tem ainda uma mega percepção de autoridade construída, vai na call, foca em fazer call, que você vai converter melhor e aproveitar muito melhor aí o lucro dentro do seu negócio, ok? Conversas no direct ou no WhatsApp para fechar a mentoria é um processo mais de escala e aí a gente está falando de um outro momento de negócio. Mas, entende isso? Então vamos direto para o script de 7 passos que você vai seguir na condução das calls de vendas, né? Primeiro passo é um passo de boas-vindas com quebra de gelo. É muito comum as pessoas chegarem lá numa call de venda. Aí a pessoa aparece e o mentor diz assim: oi fulano, tudo bem? Seja bem-vindo. Você fala de onde? Aí eu falo de Fortaleza. Legal, o Nordeste é muito massa. Eu nunca fui no Nordeste. Eu já fui no Nordeste, não sei o que. Sempre a mesma coisa, né? E eu falo: quebra um pouquinho o gelo. Faz diferente, né? Foge então disso de... E aí, você fala de onde, não sei o que, sabe? Então, foge do lugar comum, porque a ideia é que você quebre o gelo mais rápido. Rômulo, como que eu faço isso? Tocando num ponto específico de identificação ou num ponto ligado ao desafio. Ó. Exemplos meus, as pessoas que se aplicam no meu formulário de mentoria, geralmente são pessoas que têm bastante experiência, têm bastante bagagem, mas não têm um programa de mentoria.
Ou pessoas que já têm programa de mentoria, mas não estão conseguindo escalar esse programa de mentoria. Então, quando a pessoa aparece para mim no Zoom, eu meto frases como: e aí, bora tirar essa mentoria do papel hoje? Rapaz, você já tem tanto tempo de experiência, o que é que tá faltando pra gente tirar essa mentoria do papel? Me conte aí. Aí a pessoa já se desarma, ela já fala: nossa senhora, Romulo, vamos, tô precisando demais, tá faltando direcionamento, eu não sei o que eu faço, eu não sei por onde é que eu vou e tudo mais. Então a gente já quebra o gelo muito mais rápido, ela já se desarma ali de alguma forma e a gente já cria meio que uma conexão mais rapidamente dentro dessa call. Então, aqui é onde você puxa por pontos que ela te colocou no formulário. Aí, esse caso, né? Para quem não tem mentoria, eu falo isso. Para quem já tem mentoria, eu falo assim, ó: menino, bora acelerar essa mentoria. Pelo amor de Deus, você já faz isso faz tanto tempo e tudo, e tá aí empacado. Bora botar isso aí para acelerar que tá na hora. Você não acha, não? E a pessoa já: menino, pelo amor de Deus, me ajude que eu tô precisando mesmo e tal. E a gente já conversa ali de uma outra forma, né? Com mais leveza e realmente estando mais conectados. Ou, se você não quiser tocar num ponto do formulário, num ponto da dor, mas num ponto de identificação. Então, por exemplo, vamos supor que eu visitei o perfil ali da pessoa com quem eu vou ter uma call e eu vi que esse cara ou essa mulher faz CrossFit, que é uma modalidade que eu também pratico, que eu acho massa demais. Quando a pessoa entra no Zoom, eu já meto assim, ó: menino, eu soube que tu é crossfiteiro também, né? Rapaz, é isso mesmo, me diga aí. Aí a pessoa já: menino, sou, eu faço crossfit tem tanto tempo, e tu? Nossa, eu faço tem tanto tempo também e tal. E a gente já começa a call de um outro jeito. E qual que é o ponto aqui? Quando você quebra o gelo rapidamente assim na entrada da call, a conversa avança muito mais rápido. Quando você começa do jeito tradicional, aí vai levando um certo tempo para a pessoa também ali meio que se desarmando com você. E quando eu falo se desarmando, eu falo se sentindo mais à vontade mesmo para conversar, para falar um pouco mais sobre o que ela está enfrentando, quais são os desafios do negócio dela, desafios pessoais, enfim. Porque no final das contas, se você parar para pensar, uma call, você está sentando com um possível mentor, mas que você não conhece, né? Ele não te conhece ainda, vocês não têm ainda uma relação pré-estabelecida e você vai abrir pontos ali de dificuldade, às vezes números do teu negócio ou números pessoais. Então, não é tão fácil assim ter esse tipo de conversa, né? E aí, quanto mais vocês têm realmente essa conexão, quanto mais vocês se identificam ali e mais rápido essa conversa vai fluir, né? Mais rápido a pessoa vai se sentir à vontade para conversar contigo. Perfeito. Então, fiz essa parte, aí eu vou para o passo 2. Que é levantar o desafio de forma objetiva. E como que eu faço isso? A ideia aqui é fugir do me fala sobre você, me fala sobre o teu negócio. Por quê? Porque quando você fala isso, a pessoa vai querer contar toda a história dela. Ela vai querer contar desde quando ela começou. E isso não é interessante para esse momento. Você não precisa conhecer toda a história dela agora, né? Você vai direcionar para que ela comece a falar especificamente sobre o desejo que ela tem e o desafio que ela está vivendo. Qual que é o script que você vai usar? Você vai dizer assim, ó: bom, lá no formulário você me trouxe o desafio de tal coisa. E eu sei que você aplicou na minha mentoria e essa call é para eu te passar os detalhes e tudo. Só que eu gosto muito de bater esse papo e entender o teu negócio antes, sabe? E eu já tenho inclusive algumas suspeitas do que pode estar acontecendo por aí. Eu trouxe uma análise e um plano de ação para dividir contigo. Só que eu queria te ouvir um pouquinho, de repente o que não coube lá no formulário. Então me fala um pouquinho sobre esse desafio de tal coisa. Como é que está sendo? O que você já vem aplicando? Me ajuda a entender o teu negócio e o teu momento. Então, vindo para um exemplo prático, né? Pegando esse meu cliente ideal que ainda não tem um programa de mentoria. E ele me disse no formulário que o desafio dele é estruturar essa mentoria e começar a vender. Então eu falaria todo esse texto e diria assim, ó: então me fala um pouquinho sobre esse desafio de estruturar a tua mentoria, de tirar a mentoria do papel. Como é que tá por aí? Tu já tens alguma ideia? Você já rabiscou alguma coisa? Já pensou em alguma coisa de entregável, de conteúdo? Me conta como é que tá para eu entender. Ponto. Então eu não estou perguntando, me fala de você e do teu negócio. Eu estou indo direto para o ponto que interessa, que é o desafio que a pessoa te trouxe no formulário. E isso vai te fazer economizar por baixo aí uns 15, 20 minutos, meia hora se duvidar, de reunião, porque ela vai direto ao ponto que interessa. Aí abrindo um parêntese, né, Rômulo? Então tu tá me dizendo que eu não vou buscar entender a história do meu mentorado? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para esse momento não é tão importante assim você entender
toda a história do seu mentorado, porque isso é uma call, né? Você vai levar aqui 30, 40 minutos, 1 hora para percorrer toda essa call. Então, aqui você não precisa. Depois que a pessoa avançar para a mentoria, vocês vão ter aí meses juntos de relação, né? Então, no começo da mentoria, ela dentro do grupo, no WhatsApp, nos encontros de mentoria, nas reuniões que você vai ter com essa pessoa. Eu, por exemplo, mesmo na mentoria em grupo, tenho reunião individual com o meu mentorado. E aí, nessa reunião eu entendo tudo sobre ele, toda a história dele, tudo que ele passou, quais foram os principais obstáculos, enfim, ali eu consigo aprofundar realmente tudo sobre ele. Mas aqui realmente não é o momento e não é tão importante agora, tá? Depois você vai ter meses aí para aprofundar na história do teu mentorado. Perfeito. Qual que é o próximo passo depois que eu fiz essa pergunta? A pessoa agora vai me responder. A pessoa vai te falar, então, sobre o ponto dela, sobre esse desafio que ela está enfrentando, sobre o que ela já tem ou o que ela não tem, onde que está ali a dificuldade. E aqui o ponto é você fazer, escuta ativa. Escuta ativa. Isso implica prestar muita atenção no que a pessoa está te falando. Certo? Para quê? Para que você confirme as suspeitas. E o objetivo aqui é você literalmente ouvi-la, entendê-la, para você entender se o que ela está te dizendo casa com a tua leitura do momento dela. E o que eu estou querendo dizer com isso daqui? Eu estou dizendo o seguinte: geralmente o meu cliente ideal que tem dificuldade de estruturar uma mentoria, eu, Rômulo, como mentor, por já ter visto muitas e muitas pessoas com essa mesma dificuldade, eu tenho mais ou menos uma leitura de quais são os desafios desse cliente ideal. Da mesma forma, o meu cliente ideal que já tem mentoria, já vende mentoria, mas ele está com dificuldade de escalar. Eu sei o que geralmente as pessoas que estão com dificuldade de escalar estão enfrentando. E quando eu digo que eu sei o que elas estão enfrentando, eu digo que eu sei o que elas estão fazendo de errado, eu sei o que elas deveriam estar fazendo, mas não estão fazendo. Por quê? Porque aconteceu comigo lá atrás. Então eu tenho uma leitura de, para cada desafio que a pessoa me conta, saber mais ou menos o que ela está fazendo, o que ela não está fazendo, o que ela deveria estar fazendo. Então eu tenho toda essa leitura. E aí, ouvindo a pessoa aqui de forma ativa, de forma atenta, eu consigo ter a confirmação das minhas suspeitas para dizer, então, esse aqui está com dificuldade nisso porque realmente não está fazendo tal coisa, está fazendo isso daqui errado, então realmente é o que a maioria está fazendo, ok? Então é isso que você vai fazer aqui, que é confirmar então a tua suspeita de que é aquilo ali mesmo que ela está fazendo de errado e que ela deveria estar fazendo. Então eu vou trazer essa clareza para que ela possa entender junto comigo. E aí você vai seguir o seguinte caminho aqui, quer dizer, perfeito, então, fulano, pelo que você colocou no formulário, eu já tinha realmente essas suspeitas. Agora você falando, realmente faz muito sentido aquilo que eu imaginava. Deixa eu compartilhar comigo aqui uma análise que eu trouxe. Então, o que você fez aqui? Você mandou a pergunta, você ouviu, você disse, então é isso mesmo. Deixa eu te mostrar aqui uma análise. E aí você vai entrar no próximo passo, que é abrir um mapa mental com análise do teu lead, mais o plano de ação que ele deve implementar dentro da sua mentoria. E aqui você tem 2 caminhos em relação a esse mapa mental de análise e plano de ação. Rômulo, eu sou a pessoa igual tu falou, que eu conheço muito bem o meu cliente ideal e geralmente o meu cliente ideal está errando as mesmas coisas. Ele está fazendo as mesmas coisas erradas ou ele está deixando de fazer as mesmas coisas. Os casos são muito parecidos. Nesse caso, onde os erros são muito parecidos e até o próprio plano de ação do que a pessoa tem que fazer também é muito parecido, você pode deixar um mapa pronto. Você cria um mapa mental que seja ali meio que a base, sabe? E para toda reunião você traz esse mesmo mapa e apresenta o mesmo diagnóstico e plano de ação. Agora, Rômulo, eu não tenho tanto essa segurança. Pode ser que eu coloque ali alguns pontos de diagnóstico, mas que uma pessoa ou outra não tem aqueles pontos, que o caso dela seja um pouquinho diferente. Então, eu prefiro não trazer essa análise pronta e esse plano de ação prontos. Então, você pode abrir o mapa mental em branco e criar a análise e o plano de ação aqui junto com a pessoa, tá? Eu, Rômulo, confesso que faço mais o segundo caminho até. Eu gosto muito de criar junto, porque daí eu pego tudo que a pessoa me falou e digo, então, pois vamos traçar aqui. Eu já tinha algumas suspeitas realmente do que você está passando. Agora que você está me dizendo tudo isso, realmente faz sentido as minhas suspeitas. Então, deixa eu compartilhar contigo aqui uma análise que eu quero
colocar nesse mapa para você ver junto comigo e você me dizer se realmente é isso que está acontecendo. E aí a gente traça junto o teu plano de ação. Aí eu abro aqui um mapa mental em branco, né? Enfim, você pode abrir em branco ou com os pontos já todos estabelecidos. E você vai colocar nesse mapa 3 tópicos, pelo menos, tá? Um tópico sobre o negócio, onde você bota ali o resumo, então, da pessoa. Eu, por exemplo, eu coloco assim, abro o mapa mental e boto o negócio, @tal, nome da pessoa, fulano de tal, e boto alguns pontos que ela me contou no formulário. Pontos como, por exemplo, já tem X anos de experiência, atua no mercado tal, já tem o produto tal, tal, tal. Então, tudo que ela me contou, eu meio que boto lá como um resumo, né, da pessoa. E aí embaixo eu coloco o diagnóstico e coloco o plano de ação. Você vai colocar a mesma coisa. Mapinha simples, negócio, diagnóstico, plano de ação. E aí você vai percorrendo, né, todo esse primeiro diagnóstico e depois plano de ação em tópicos. Então vai colocando lá, por exemplo, se eu coloco o diagnóstico, eu falo coisas como, né, para o meu cliente ideal. Falo então, na minha visão, o que está faltando aqui a gente atuar dentro do teu negócio? Primeira coisa que você está falhando aqui, eu vejo muito ruído de posicionamento, que é um erro muito comum do meu cliente ideal. E aí eu vou mostrando para ele. Eu abro o perfil da pessoa, eu mostro lá o próprio Instagram e mostro aqui, ó. Nesse ponto, vê que a tua promessa está indo por esse caminho, ela não deixa tão claro quem é o teu cliente ideal, ela não deixa tão claro o que você entrega, qual que é a transformação. Aí quando eu venho para os conteúdos, eu vou mostrando mesmo no perfil da pessoa. Olha esse post aqui, percebe que a linguagem aqui não está tão clara, percebe que isso aqui deixa uma dúvida de tal coisa, então eu vou apontando para ele algumas coisas e vou mostrando ali o que eu consigo, né, mostrar e consigo provar e vou deixando isso registrado nesse mapa mental. Para a pessoa ir confirmando, tipo, caramba, nossa, realmente faz sentido. Nossa, realmente o meu posicionamento está com esse ruído. Nossa, realmente o meu conteúdo não está deixando claro isso daqui, essa transformação e tal. Então a própria pessoa vai meio que, sabe aquelas fichas que vão caindo, né? Você vai dizendo, a pessoa vai, nossa, é isso, faz sentido, eu não tinha conseguido enxergar sozinho. Então, o sentido do diagnóstico é isso, a pessoa ir meio que caindo fichas e ela conseguindo entender muito claramente o que ela está fazendo ali de errado, né? O que ela deveria estar fazendo. E aí você emenda com o plano já se colocando no lugar de mentor, já se colocando no lugar de mentor. Então eu falo coisas assim, pronto. Então, esse aqui é o diagnóstico do que está acontecendo, na minha visão como seu mentor. O que deveria ser o seu plano de ação? Ou seja, o que você deveria colocar o teu foco nas próximas semanas? A primeira coisa que eu faria seria isso, eu boto lá no mapa, estruturar tal coisa. Depois de ter isso daqui pronto, eu iria para tal, estruturar tal coisa, refinar o posicionamento, aplicar alguns funis de vendas, melhorar tal coisa. Então eu vou traçando mesmo ali tópico por tópico qual que é o plano de ação que eu, como mentor, visualizo para aquela pessoa, né? E aí o próximo passo, depois que você alinhar qual que é todo o plano de ação, é conectar esse plano de ação com a tua mentoria. E você vai fazer isso colocando isso daqui, ó. Você vai perguntar para a pessoa o seguinte, e aí, esse plano de ação fez sentido para você? E aí você espera a pessoa dizer, nossa, fez muito sentido, eu realmente acho que é isso que está acontecendo, eu acho que é isso que eu estou precisando mesmo e tal. Então ela vai confirmar se aquele plano fez sentido. Aí você emenda a outra pergunta, e você acredita que é o teu momento de tirar esse plano do papel? A pessoa vai dizer, nossa, certeza, eu estou querendo mesmo, já estou buscando alguma pessoa e tal, faz tempo que eu quero. E aí você emenda a pergunta de, faz sentido para ti então ter o meu acompanhamento para isso? Ou seja, ter o meu acompanhamento para a gente implementar esse plano de ação que a gente acabou de traçar. E aqui é o ponto importante. Você está numa conversa com a pessoa, você acabou de montar um plano de ação. Então, esse plano de ação precisa ser realmente o que, na sua visão como mentor, aquela pessoa precisa implementar. Por quê? Porque se fizer sentido para ela o plano, ela entrar na sua mentoria e dentro da mentoria você inventar de criar outro plano de ação, ela vai dizer assim, ó, tá, mas e aquele que a gente criou na call? Eu me convenci de que era aquilo que eu precisava, não é aquilo que eu vou fazer dentro da mentoria, e você vai gerar meio que um ruído ali, tá? Então não faz sentido você montar um plano com a pessoa na call, ela entrar na mentoria e ela não implementar aquele plano dentro da sua mentoria. Então seja muito coerente na criação desse plano de ação. Talvez tenha alguém que pense assim, Rômulo, mas e se a pessoa
não fechar a mentoria comigo, eu vou ter entregue de mão beijada o plano de ação dela, vai. E ela vai sair dali pelo menos com mais clareza. E isso é ótimo, mesmo que ela não avance ali junto contigo, né, para o seu programa de mentoria, ela vai sair com mais clareza pelo menos do que ela tem que fazer. E acredite, mesmo que ela saia com o plano todo pronto, ela não vai ter todas as ferramentas que precisa, sabe, para implementar aquilo tudo. Ela não vai ter o direcionamento que precisa para implementar aquilo tudo. Então, não se preocupa com isso, sabe, de, eu vou entregar de mão beijada. Entrega, seja o mais coerente possível, porque isso é importante demais. Se a pessoa entrar, ela já tem o plano pronto. Se ela não entrar, beleza, tá tudo certo, ninguém saiu perdendo ali com isso. Beleza? Perfeito. E aí, conectando com a mentoria, você fala, então faz sentido para ti ter o meu acompanhamento? O que as pessoas geralmente vão responder aqui? Elas vão dizer, nossa, faz muito sentido, mas me fala como é que funciona. Tem gente que vai dizer assim, faz sentido, mas depende do valor. Depende de quanto é, né? Depende de como que funciona e tal. Geralmente aqui as próprias pessoas te pedem para explicar como é que funciona e você já pega esse gancho para ir para o próximo passo, que é o passo de número 6, que é a apresentação, então, da mentoria. E aqui você vai basicamente abrir o PDF de apresentação da mentoria e você vai pontuar todo o processo de entrega, tá? Para a pessoa entender como que realmente funciona a mentoria, quais são os entregáveis, quantos encontros, por quanto tempo, o que ela tem acesso, o que ela não tem, qual que é a dinâmica. Ela precisa entender todos os detalhes agora do produto, porque é como se a ideia da mentoria ela já comprou, porque ela entendeu o diagnóstico, ela entendeu o plano de ação, já fez sentido para ela, ela já entendeu que você sabe o que está fazendo e que consegue ajudá-la. Agora ela precisa entender o produto, né, como que funciona realmente o produto. E aí a ideia é que você tenha um PDF, um modelo de apresentação ali, né, dessa mentoria, e que você vai explicando todo o processo e que você finalize apresentando o preço da mentoria e perguntando para ela se faz sentido. Rômulo, eu tenho mais de um plano de mentoria, eu tenho uma mentoria trimestral, eu tenho uma mentoria semestral, ou eu tenho uma mentoria com acesso tal, né, a mim, eu tenho uma mentoria que é mais cara, que dá mais acesso a mim, como é que eu faço? Se você tiver mais de um plano, apresenta todos, tá? Coloca o plano 1, plano 2, plano 3, apresenta de um por um e no final pergunta, então fulano, agora que você entendeu tudo, qual dos planos faz mais sentido para ti? Para a gente colocar esse plano de ação aqui para acontecer e para eu te acompanhar na minha mentoria. E aí você vai basicamente esperar a pessoa dizer qual dos planos fez mais sentido e você deixa lá na tela daquele plano para ir para o próximo e último passo, que é a confirmação do pagamento ou agendamento de follow-up, tá? E aqui vale deixar claro, né, que depois que você apresenta toda a mentoria, você tem dois objetivos. Então, ou você fecha a venda, ou você sai com o follow-up agendado, ou seja, uma data para entrar em contato com a pessoa. Por quê? Nem todo mundo vai fechar a mentoria na call, isso é um fato, tá? Algumas pessoas vão precisar de tempo mesmo, ou para, enfim, conversar com alguém, conversar com um sócio, conversar com o esposo, com a esposa, esperar o cartão fechar, receber um dinheiro, não sei, né? Tem vários casos de pessoas que não vão fechar na call, mas você tem que marcar uma data de follow-up para voltar a entrar em contato com a pessoa. O que você não pode? Sair dessa call sem o fechamento e sem uma data de follow-up. Não pode em hipótese nenhuma, tá? E aí, caso o lead escolha um dos planos ou diga que a mentoria fez sentido, pergunta qual a melhor forma de pagamento. Então ela diz, para mim fez sentido o plano 1. Foi o que eu gostei mais, é o que encaixa aqui no meu orçamento e tudo, então para mim vai ser esse. Fulano, perfeito, então, como que fica melhor para ti confirmar então a tua vaga nesse plano? É melhor à vista, melhor parcelado? Me fala como que fica melhor. E você vai começar então a negociar com a pessoa. E aí, chegando na melhor forma de pagamento, quais são os próximos passos? Você manda para ela os dados. Então, para mim fica melhor fazendo o Pix. Manda então a chave Pix ou o link de pagamento, né? E enquanto a pessoa já abre ali o aplicativo, já faz o pagamento da mentoria, você já olha na tua agenda quando que você consegue marcar com ela o primeiro encontro, uma call de onboard ou os primeiros passos ali dentro da sua mentoria. Aí a pessoa não vai conseguir fechar na hora por algum motivo. Aí você agenda então a data e deixa claro que naquela data você vai voltar a entrar em contato com a pessoa, né? Para poder, enfim,
alinhar com ela. Se era o cartão, você vai mandar uma mensagem dizendo, então a gente ficou de voltar a falar no dia tal por conta do cartão, tudo certo, já posso te mandar o link para a gente começar. Enfim, tem vários e vários scripts, né, de follow-up para você aplicar dependendo de qual foi o combinado de vocês ali para esse contato futuro, ok? Então, esse é o script de 7 passos. E aí, essa daqui, por exemplo, é uma das ferramentas que tem dentro do meu box do Mentor 5D. Se você quiser acessar, né, tanto esse script quanto outras ferramentas como o modelo de apresentação da mentoria em PDF, os próprios scripts de follow-up, scripts de abordagem ali com a pessoa, modelo de contrato, enfim, mais de 30 ferramentas que tem aqui dentro para criar, vender e entregar seu programa de mentoria. Eu vou deixar o link do box do Mentor 5D aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? É um material super rico e vale a pena você conferir, beleza? No mais, eu fico por aqui, deixo meu abraço para você. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa o que você achou aqui desse vídeo, porque vai me ajudar muito a entender como trazer mais conteúdo aqui cada vez melhor para você que me acompanha aqui no YouTube, beleza? Abraço e te vejo no próximo vídeo.